Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz. Saúde os irmãos na internet. Vamos salmodiar como de costume. Estamos salmodiando no Salmo 119. Salmo 119, a partir do versículo 73. Diz assim a palavra do Senhor: As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que segundo a tua fidelidade me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa. Mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem, e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido. Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra. Entre mentes dizia: quando me consolarás tu? Pois estou como odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Os soberbos me cavaram covas, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem. Ajuda-me. Quase que me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua benignidade. Assim guardarei o testemunho da tua boca. Até aqui. Vamos orar. Senhor, tu és o Todo-Poderoso. Pai, nós pedimos, conforme o salmista roga a Ti, que nós possamos estar apegados à Tua palavra, que possamos estar apegados aos Teus preceitos, os Teus caminhos, que a nossa vida seja uma vida de louvor. O Senhor sabe que estamos aqui porque temos expectativa na Tua grandeza, no Teu poder e na Tua graça. Senhor, que o Senhor venha agindo poderosamente em nosso meio. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, Livro dos Juízes, capítulo 16. Juízes 16. O versículo 1 diz assim: E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, eu oro em nome de Jesus, colocando a minha vida e a vida dos meus irmãos, pedindo que o Senhor venha com o teu poder, me capacitando a transmitir a palavra de maneira bíblica, que eu possa ser um instrumento teu para falar na vida dos meus irmãos e que eles sejam um solo fértil. Senhor, vem com o teu poder, edificando tua igreja na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, continuamos a história de Sansão, e o que nós vamos notando é uma ascendente. Sansão ele tem uma característica muito interessante, que é a impetuosidade. Veja, aqui o que ele faz? Ele vai na capital do reino dos filisteus. Imagina você ter um inimigo, esse inimigo está te perseguindo, esse inimigo quer capturar você de qualquer forma. E aí o que Sansão faz? Vai fazer uma visita no centro administrativo do reino dos filisteus. E por que ele faz isso? Veja, Sansão vai aprendendo no seu dia a dia qual que é a grandeza do poder de Deus. Veja, Sansão ele é impetuoso, Sansão comete muitos erros. Mas, embora ele tenha erros, Sansão também é alguém inteligente. E ele percebe que através do poder de Deus,
dificilmente ele seria vencido. E Deus começa a usar essa grandeza, essa arrogância, sabe? Essas atitudes ousadas para estabelecer juízo no meio dos filisteus. É muito interessante como Deus usa atitudes às vezes inexplicáveis de Sansão para punir os filisteus. E veja que interessante, Sansão aqui, mais uma vez, cai no mesmo ponto fraco. E qual que é? Mulheres. E nessa questão aqui, a narrativa, inclusive, é uma narrativa, se você for analisar, forte. Por quê? No Antigo Testamento tem 3 palavras para falar sobre prostitutas. Tem as prostitutas cultuais, que faziam parte da religião pagã, dos cultos de fertilidade, e nessas religiões, tanto prostitutas se deitavam com devotos, como prostitutos cultuais se deitavam ou com mulheres ou com homens. A Bíblia, nós vamos estudar isso junto, a Bíblia fala até de sodomitas, como fazendo prostituição cultural. Entendeu? Só que nesse caso aqui, a palavra prostituta, o que é? Uma mulher de programa, uma mulher de bordel. Uma prostituta que simplesmente vendia o seu corpo. Na verdade, veja, segundo os padrões bíblicos, talvez estaria na categoria das pessoas mais contaminadas. E Sansão vai na capital, em Gaza, e ele vai ter relações sexuais com essa prostituta. Sempre que a Bíblia fala, olha, e conheceu a mulher, está falando em relação sexual. Entrou a mulher, está falando em relação sexual. A Bíblia é bem clara. A Bíblia não tem dificuldade nenhuma com esse tipo de linguagem. Entendeu? É um livro para adultos, para pessoas maduras. A relação sexual faz parte da vida do ser humano. Não essa, embora aconteça. Mas a relação sexual, segundo os padrões de Deus, inclusive, é uma bênção nobre. Tão nobre que é dali que vêm as crianças. Entendeu? Agora, Sansão não está preocupado com nada disso. Ele está buscando seu próprio prazer. E em Gaza ele tem relações com essa prostituta. E aí o que acontece? Aquilo que se esperava, versículo 2. E foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui. Cercaram-no e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram quietos, dizendo, até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Acontece o óbvio. Quando Sansão chega no prostíbulo, sempre vai ter alguém para dedurar, e essa pessoa vem e fala, olha, Sansão está na cidade. E aí o que eles fazem? Eles cercam as saídas da cidade. Só que eles imaginam o seguinte, ele vai dormir durante a noite, ninguém viaja à noite. Quando amanhecer que ele for sair, a gente pega ele e mata. Está na nossa mão, não vai escapar. Daqui ele não sai. O que eles fazem? É o que nós chamamos hoje de cerco policial. Eles fazem um cerco. Só que, na verdade, havia um componente da história que eles não contavam, que era o poder de Deus executando o juízo. Porque olha o que vai acontecer, versículo 3. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até ao cume do monte, que está defronte de Hebrom. Até aqui. Veja, primeiro ponto. Essas portas eram as portas principais, de madeira de lei, madeira maciça.
Elas deviam ter aproximadamente 3 metros de altura, por pelo menos 3 metros de largura. Mais os umbrais, os caixilhos da porta, mais a tranca, que era de madeira maciça, extremamente pesada. Olha, você pode colocar aqui aproximadamente 1 tonelada, 1000 quilos. Entendeu? Sansão simplesmente acorda, arranca o conjunto todo. Como ele deve ter feito isso? Não se preocupou em abrir a porta. Arrancando a porta com tranco e tudo, os umbrais vieram junto. Coloca aquela peça de pelo menos 1 tonelada nas costas e viaja 65 quilômetros até o cume de um monte. Aí você pergunta, o que quer dizer isso? Veja, o que quer dizer isso? Simples. Uma humilhação dentro da capital do reino dos filisteus. Simplesmente com um ato, Sansão vem e arranca o símbolo de segurança da cidade. Aqui é o ponto principal. Os anciãos se reuniam nas portas da cidade. As portas da cidade eram o cartão de visita, era o símbolo da segurança. Um homem vem, num simples ato, arranca a porta e, para os humilhar e mostrar o poder que agia sobre ele, ele viaja com essa peça pesadíssima por pelo menos 65 quilômetros, que é mais ou menos a distância que dá desse monte em frente ao Monte Hebron. Você tem como calcular. Hoje você vai na cidade de Gaza. A moderna Gaza é praticamente do mesmo lugar da antiga Gaza. São muito próximas. Entendeu? Então tem como calcular esse monte aqui, pelo menos 65 quilômetros. Por que eu falo isso? Porque eu já ouvi as pregações mais estranhas, mais esquisitas e mais antibíblicas sobre essa passagem. A pior delas foi a seguinte: coitado do irmão, que Deus venha dando iluminação. Esse irmão ensinava o seguinte, que Sansão aqui representava Jesus, carregando sua cruz até o Calvário. Forçou demais a escritura. Inclusive o seguinte, representava Jesus, carregou a cruz, aí chegou no alto do monte, largou a cruz e foi embora. Sabe, as pessoas, em vez de agir no simples, em vez de ir no básico, naquele sentido óbvio do texto, entendeu? As pessoas às vezes querem dar um entendimento, entendeu? Sem fazer ligação. Então, se você ouvir qualquer pregação fora disso, de que aqui eles foram humilhados, de que aqui a segurança da cidade foi tirada, de que aqui foi uma vergonha pública, qualquer pregação fora disso, feche os ouvidos. Não é uma pregação bíblica. Ninguém interpreta dessa forma. A situação aqui é simples. Sansão, tomado pelo poder do Espírito Santo, ele vem, arranca as portas e viaja com elas 65 quilômetros. Fechou. Amém? Versículo 4, a história continua. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste sua grande força, e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Veja que interessante. Aqui já ficou claro para os filisteus. Eles passam a conhecer o ponto fraco de Sansão. E o ponto fraco de Sansão é o rabo de saia. É mulher. Só que aqui você percebe o quê? Um tipo de relacionamento entre Sansão e Dalila, que é um tipo de relacionamento, inclusive, muito comum hoje em dia. E nós vamos falar mais disso. Sansão está buscando favores sexuais
de uma mulher bonita. Dalila está buscando riqueza. É curioso que hoje em dia, em geral, principalmente no mundo, né? Apesar que esse padrão às vezes é seguido na igreja, mas em geral, as pessoas, mulheres olham um homem bem-sucedido, que tem um bom salário, que vai trazer segurança. E muitos, estou falando de uma maneira genérica, e muitos homens olham se a mulher é bonita. É o padrão que nós estamos vendo aqui. Isso é um problema porque tem um monte de gente que não tem a conta bancária recheada e vai ser um excelente marido. E tem um monte de mulher que às vezes não é tão bonita e vai ser uma excelente esposa. Entendeu? E no caso da beleza é pior ainda, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Pega uma foto sua de quando você tinha 18 anos, por exemplo, no meu caso, né? Eu sou jovem há mais tempo, entendeu? Pega uma foto sua e vê como a lataria piorou. Já está precisando de pequenos reparos. Gente, a beleza vai embora. Só que a beleza bíblica não vai embora. Entendeu? A palavra nos ensina que as mulheres se ataviem em traje honesto, que não apareçam pelas tranças ou pelas joias caras, que elas eram muito excêntricas. Não é que não pode fazer trança, pode. Não é que não pode usar joia, pode. Mas aí a Bíblia completa, mas que apareçam pelas boas obras, por um espírito manso. E isso só é desenvolvido com relacionamento com Deus. Esse tipo de relacionamento aqui de Sansão está na cara que vai dar problema. Até hoje, 3.000 anos depois, esse tipo de relacionamento traz mágoa, traz dor e traz problema. Só que a narrativa continua. Versículo 6. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e ela o amarrou com elas. E o espia estava com ela na câmara interior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Olha que interessante, a narrativa aqui fica esquisita. Ela pergunta para Sansão como que ele poderia deixar de ter força. Sansão zomba com ela e fala que se amarrasse com vergas de vimes frescos, ele perderia a força. Até aí tudo bem. Só que Dalila mostra, através da sua atitude, que ela queria testar de onde vinha a força de Sansão. E aí os filisteus mandam uma equipe para lá, levam as vergas de vime, ele é amarrado. E dentro da casa ou da tenda de Dalila, tem um espia, esperando para ver o que ia acontecer. Se aquilo fosse verdade, Sansão estaria naquele momento sem forças. O que acontece aqui, gente? Nós não podemos saber 100% o que vai no coração do homem. O único ser que tem esse poder de onisciência é Deus. No nosso caso, como nós somos limitados, nós dependemos do quê? Ou de Deus agir miraculosamente, através de um dom, nos revelar algo. Só que isso é exceção.
Ou nós temos que ser práticos, temos que ser pragmáticos. Aprenda um princípio, as atitudes das pessoas mostram o que vai no coração. Presta atenção nas atitudes das pessoas. Veja como elas agem debaixo de pressão. Veja como elas agem quando aquilo vai causar prejuízo para elas, quando aquilo vai causar dano. Analise o caráter das pessoas nas situações difíceis. Veja, como cristãos, nós amamos a todos, primeiramente da igreja. Em segundo lugar, os de fora, guardando os padrões bíblicos. Porque a própria Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Então não posso andar com qualquer um. Agora veja, gente, até dentro da igreja existe um processo de conhecimento. Entendeu? Então, por exemplo, você conhece uma pessoa na igreja. Você vai iniciar um relacionamento. E com certeza Deus, através da sua providência, através das circunstâncias, Ele vai estar confirmando esse relacionamento ou não. O fato de você amar todos não quer dizer que você vai ter intimidade com todos. É como eu costumo dizer, dentro da sua casa vai entrar uma pessoa que você conhece. Agora, você está indo embora da igreja e vê o irmão com o carro parado, com o pneu furado, o que você faz? Você para o carro, ajuda o irmão. Se for o caso, você pega a família do irmão, põe dentro do carro, leva em casa e volta a ajudar ele a consertar o pneu. E faz tudo que tiver ao seu alcance. Aquilo que vai acontecer, o relacionamento seu com o irmão vai amadurecer. E vai se iniciar um processo de conhecimento. Aí você fala, nossa pastor, nunca pensei nisso. Irmão, deixa de ser infantil. Aqui na igreja, para virar membro da igreja, que vota em assembleia, que faz parte de decisões da igreja, leva entre 1 e 2 anos. E o nome da pessoa é submetido aos outros irmãos. Entendeu? Por quê? Porque alianças são, no caso, alianças humanas. São difíceis de entrar, porém fáceis de sair. É o nosso caso aqui, a pessoa chega, conhece a igreja, está passando um processo. Ô irmão, que bom, seja bem-vindo. Pô, precisamos de gente. Vamos receber com todo amor. Vamos dar o apoio que tiver ao nosso alcance. Mas vai haver um processo entre 1 e 2 anos. Para um conhecimento maduro. E para nós não aceitarmos no nosso meio lobo em pele de cordeiro. Porque a irmandade numa igreja é algo tão forte quanto o laço familiar. Nós somos da família de Deus. Imagina a responsabilidade que nós temos. Eu já fiquei sabendo de casos que satanistas infiltraram a igreja, conseguiram entrar no ministério infantil da igreja e molestaram sexualmente as crianças da igreja. Por falta de vigilância, né, gente? Pelo amor de Deus. Aqui nem pensar. O máximo que poderia fazer é apontar lápis e arrumar cadeira. Ah, o irmão é duro, sou, porque você colocou a vida do seu filho na minha responsabilidade, e eu que vou responder para Deus. Tem que ser duro mesmo. É melhor responder pelo excesso do que tratar por uma criança por anos, por um trauma causado na vida dela. Que talvez mude a sexualidade dela por muito tempo. Entenderam as responsabilidades? Então eu não posso ser bobo. Veja, Sansão,
tinha que ter aberto os olhos, falar, essa mulher está querendo aprontar para mim. Sabe aquela história, conhece a mocinha na praia? Aí ela fica pedindo, pelo amor de Deus, relacionamento do mundo, né? Aí ela fica pedindo, pelo amor de Deus, para alguém pagar o almoço ou a janta. E já fica perguntando aonde que vai levar, qual é seu carro, o que você faz. Tá na cara que é interesse. Entendeu? Existem pessoas que no seu trabalho se aproximam de você para ter favores. Infelizmente, essas pessoas às vezes entram na igreja. É lobo em pele de cordeiro. Qual é o nosso papel? Guardar o irmão. E o papel do pastor é estar de olho e pegar o cajadinho e dar no meio da cabeça do lobo. Tum. E botar o lobo para correr. Porque aqui não é lugar de lobo. Ah, não gostei. Eu também não. Não precisa voltar mais. Certa vez nós tivemos uma visita aqui na igreja e eu estava de olho na pessoa. Só que a pessoa é muito esperta. Ele que conseguiu levar uma irmã aqui da igreja para jantar. Só que a irmã, veja, conhecida há 22 anos, tinha que ter chegado e falado: Maurício, Paula, como é que é fulano? Ah, por quê? Não, porque me convidou para jantar. Concorda? Me conhece há 22 anos. O que aconteceu? Lobão velho levou a ovelhinha para jantar e depois da janta queria agarrar a ovelha de qualquer jeito. E aí a irmã se fez de rogada. Aí eu fui obrigado a falar para a irmã. Eu falei, irmã, mas desculpe, a irmã viajou. Para que tem pastor na igreja? Você tem que vir perguntar. Como que você sai com a pessoa sem perguntar para mim? Aí quem saiu por bode da história, bode 2, eu. Tem o bode 1, que foi o lobão velho, e o bode 2, que é o pastor, quando fala a verdade. Entendeu? Só que graças a Deus, essa pessoa, esse irmão, sumiu daqui, nunca mais apareceu. Porque ele sabia que se aparecesse a coisa ia ficar esquisita. Já ia parar lá na porta. Entendeu? Já ia parar, já ia chamar de lado. Ó, vem cá, vamos conversar. Paula, continua aí a oração que eu vou conversar com o irmão. Ah, chegou no horário do culto, ouviu o culto, acabou o culto, pega ele pelo pescoço, vamos conversar lá no canto. Leva o Júlio junto. Entendeu? Então é assim que a gente faz, nós guardamos a irmandade. O que Judas, irmão de Jesus, fala, o que Paulo fala, o que Pedro fala. Lugar de lobo é fora da igreja. Como é que eu conheço o lobo? Através das atitudes. Como que Sansão tinha que ter enxergado Dalila? Ela vai me trair. Simples assim, porque olha a narrativa como continua. Versículo 10. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espinho estava na recâmara interior. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com o liço da teia, e ela as fixou com uma estaca, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças, tecidas juntamente com o liço da teia. Veja, Sansão fala primeiro de cordas. Provavelmente cordas grossas, ele arrebenta elas.
ela continua importunando ele. Mulher gotejante. Vocês sabem, as irmãs sabem, que quando mulher quer importunar, tem um dom de importunar. Pique, 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 pique. Entendeu? Só que aí Sansão começa a cometer um erro. Ele começa a passar perto da sua ruína. Qual que era o sinal da consagração de Sansão? O cabelo. Aí ele vai e fala algo em cima do seu cabelo, tranças amarradas num pino de tear. Entendeu? Muito próximo. Só que mesmo assim ele acorda e arranca. Entendeu? E Dalila continua na sua empreita. Versículo 15. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força. Vamos fazer uma pausa aqui. Gente, Dalila apelou para a velha estratégia: você não me ama, me dá uma prova. Os irmãos sabem, eu vivi uma vida mundana. Infelizmente o Senhor só me salvou quando eu tinha 33 anos. Fazem 23 anos que eu ando com o Senhor. Então antes disso era a coisa mais comum entre mim e os meus amigos, quando aparecia uma menina e o rapaz queria se deitar com ela, primeira coisa que ele falava: você precisa me dar uma prova do seu amor. Acho que aqui no Paraná não, né? Na Venezuela também ninguém faz isso, né? Era só no Brasil e São Paulo. Entendeu? Da mesma maneira, moças, quando queriam alguma coisa, fazia essa chantagem emocional. Ah, você não me ama, você não fez isso. Gente, isso é muito comum, isso é um padrão distorcido. Prova de amor bíblico não é isso. No caso de relação sexual, o caminho certo do relacionamento sexual, o caminho bíblico é assim. Um rapaz conhece uma moça, ela começa a chamar a atenção dele. Ele começa a orar pela moça. Aí o Senhor vai mostrando características bíblicas naquela moça. Aí num determinado momento ele abre o jogo com ela, fala: olha, eu estou orando por você, tenho me interessado, tenho visto que você é bacana. O que você me diz de você também participar dessa oração? Ela vai falar sim ou não. Se ela falar não, morreu ali. Não era. Mas muitas vezes ela fala sim, os dois começam a orar. Então o que acontece? Uma busca espiritual. Primeira etapa. Da busca espiritual, eles avançam para o relacionamento, que a gente chama de corte, que é o namoro sem beijo. Sem ficar se pegando. Aí é o relacionamento da alma, da psique. Vão se conhecer, vão ver os gostos, vão ver ministerialmente como pensa, quais são os projetos de vida, o que faz. Deu tudo certo espiritualmente, espírito, alma. Aí vem o físico, aonde? No casamento. Entendeu? Muita gente não gosta dessa minha postura. Mas eu acho que o ideal é o casal só se tocar após o casamento. Para ser legal, quebrar um galho, se me perturbarem muito, eu libero o selinho. Mas para meu gosto, não. Entendeu? Nossa, o pastor vive em que século? Vivo no século XI. Se bobear, no 9. Mas para mim é visão bíblica. Você fala, por quê? Porque, veja, sem eu saber, quando eu era do mundo, o meu corpo pertencia a Paula. De maneira errada, eu peguei o que era dela e fiz caminhar com outras mulheres. Está errado. Mas eu era do mundo. Hoje eu conheço a Bíblia, hoje eu pego os jovens crescendo na igreja. Então eu posso chegar calmamente e falar, meu amigo, deixa eu só te falar uma coisa, quem vai ser o seu... Abner, o seu corpo não lhe pertence. Primeiramente, seu corpo pertence a Cristo.
Segundo, seu corpo pertence à sua futura esposa, que você ainda nem conhece. Como que você vai pegar algo que pertence à sua futura esposa e vai entregar na mão de outra mulher? Ah, pastor, isso aqui, então vou fazer o seguinte, Abner, faz um estudinho bíblico e traz para mim. Derrubando pela Bíblia, é isso que eu estou te falando. Aí a gente conversa. Entendeu? Essa é a minha visão pastoral. Eu creio que eu tenho respaldo bíblico para provar que o corpo não pertence mais à pessoa, e sim ao marido. Da mesma maneira que o corpo do marido não pertence mais a ele, sim à mulher. Entendeu? Isso pouparia muito sofrimento. Gente, nós, maioria aqui veio do mundo, misericórdia, Deus ter nos salvado. Aí tem que cura um, cura dois, lixa um, lixa dois, entendeu? Até arrancar todos os carrapatos, todos os carrapichos. É muito sofrimento. Pode ver, tem gente que até hoje paga o preço no seu casamento por situações que marcaram o emocional dela lá atrás. E somente a palavra de Deus liberta. Olha para o seu casamento, você que veio do mundo, vê as consequências, que você vê uma marquinha aqui, uma marquinha lá, uma marquinha lá. Tá lá. Entendeu? Então esse negócio de chantagem, você não me ama, isso não cola. Ainda mais dentro de um casamento cristão. Pastor, meu marido não me ama. Por quê, irmã? Ele não quer me levar para Disneylândia. Falei para ser engraçado, né? Ninguém vai pedir isso, entendeu? Mas é assim, entende? Mas a narrativa continua. Versículo 16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Sansão finalmente não aguentou a mulher falando na orelha dele. E entregou o seu voto. Inadvertidamente. Gente, não abaixe o preço nas coisas de Deus. A sua santidade e a sua consagração não tem preço. Ah, pastor, mas o meu marido manda andar. Manda falar com o pastor. Ah, pastora, mas a minha esposa me importunou. Não, irmão. Vamos sentar junto, vamos conversar, vamos ver o que a Bíblia diz. Não é o que o pastor diz, não é o que você diz, não é o que a esposa diz, é o que a Bíblia diz. Entendeu? O que as pessoas fazem? Metem o pé pelas mãos. Lembra do caso Ananias e Safira? Venderam o terreno, mentiram para a igreja. Ao fazer isso, a Bíblia diz que eles mentiram ao Espírito Santo, morreu os dois. Sem dó, porque Pedro ainda deve ter cruzado o braço e falou, não foi por tanto que vendeu? Pedro sabia que ia morrer. Não deu nem chance de Safira arrepender. O marido já tinha caído duro. Pedro pergunta na maior, ela sim, então tá bom, vai acontecer que nem ele. Bum, caiu duro. Não tinha que ter parado de falar? Vamos falar a verdade, ó, entregamos metade. Tranquilo. Entendeu? Então, não pode haver desculpa, porque olha o que vai acontecer aqui. Guardadas as proporções, o que vai acontecer na história daqui para frente, de algum modo, tem a ver com a nossa quebra de santidade e de consagração. Guardadas as proporções. Versículo 18. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. E então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo. E retirou-se dele a sua força. Veja,
Dalila maligna. Ela percebeu que ela conseguiu o intento dela. Chamou os príncipes, subiram com o dinheiro. Não tinha nem desfeito as tranças. Foi fácil, foi só passar a navalha uma por uma. Zuc, 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 zuc. Facinho. E ela corta o cabelo dele e já começa a afligi-lo. E aí o que acontece? Versículo 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono. E disse, sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei. Porém ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere e o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Veja, o pior acontece. Quando eu vejo essa passagem aqui, na minha imaginação eu vejo Sansão preso, eles pegando uma espada afiada e vazando os olhos. Terrível, relativamente jovem. Uma obra pela frente. E aqui nesse caso a gente percebe uma atitude dos filisteus interessante. Veja, a Bíblia fala que muitas vezes os ímpios são mais hábeis com as riquezas e com as coisas do mundo do que os que creem. Veja, os filisteus aqui não pestanejam, assim que eles põem a mão nele, arranca os olhos. Esse aqui, acabou. Esse aqui, já era. Irmãos, quanto crente, quando quebra a sua consagração, quando quebra a sua santidade, a consequência é terrível. Eu e o Jomar, numa igreja que nós frequentamos, tinha um casal de irmãos, você vai lembrar. Pegaram AIDS no adultério. Pegou AIDS e Deus não curou. Perdoou, se arrependeram sim, mas vai viver com AIDS até morrer. Gente, essa atitude dos filisteus mostra muitas vezes o que o diabo faz quando ele tem oportunidade e autorização de Deus. Porque ele não pode fazer isso de maneira aleatória. Os filisteus só fizeram isso com Sansão porque Deus assim autorizou. Senão eles não fariam. Não sei exatamente o que iam fazer, mas não fariam. Se aconteceu, é porque Deus, dentro da sua soberania, autorizou. Mas assim, tá afim de pagar para ver? Quebra a consagração e se arrebenta. Eu conheço um irmão que pecou, quase foi morto. Só não mataram pela misericórdia de Deus. Mas existem casos de irmãos que pecaram e morreram. Eu conheço casos de irmãos que se afastou da igreja, foi encontrado assassinado. Não vou falar a maneira porque pode ser até que um dia a pessoa venha ouvir. É chato, né? Isso não é algo... Morreu. Novo. Entendeu? Gente, mundo espiritual é sério. Mundo espiritual não se brinca. Veja, existe um termo, não sei se na Venezuela tem esse termo, a gente chama de brecha. Brecha é dar uma legalidade. Legalidade tem. Veja, nós entendemos que isso não é automático. Existe igreja que trata com o pecado da forma automática. Pecou, aconteceu isso. Eu vou falar uma coisa para você, se isso fosse verdade, já estava sem mão, sem braço, sem perna e sem joelho. Porque nós pecamos, se nós não abrimos o olho todo dia.
Então, pera lá. Antes de tocar em mim, tem que passar pelo trono do meu Pai. E ele veja, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Entendeu? Então, não vamos automatizar algo que a Bíblia não automatiza. Entendeu? Imagina Pedro, negou Jesus 3 vezes. Tá bom, caiu um raio na cabeça. Bum. Deu brecha, negou Jesus 3 vezes. Arranca os olhos, corta o pescoço. Agora, da mesma maneira que nós entendemos que não é automático, nós entendemos que é o seguinte, quando o crente desobedece, algo ruim acontece. A questão é, vai ser pouco ruim, vai ser ruim ou vai ser muito ruim? Você não sabe. Não dá para medir. Tem irmão que já se embriagou, bateu o carro, ficou de cadeira de roda. Tem irmão que resolveu, hoje mesmo eu estava conversando com um pastor, fui visitar um cliente, ele estava contando um irmão dele, convertido, aí deu problema na igreja, saiu da igreja, viveu a vida bagunçada depois disso. Até que num determinado momento pegou uma diabetes séria, perdeu uma perna. Nossa, perdeu uma perna, voltou para Jesus. Parecia o apóstolo Paulo 2, o retorno. Entendeu? Morreu apaixonado por Jesus, mas sem uma perna. A pergunta é, precisava? Eu lembro de uma história que o pastor Marcos Granconato conta, muito interessante. Chamaram ele para visitar um doente no hospital. Ele tem isso gravado nas palavras dele. E ele foi visitar esse doente, ele não o conhecia. Aí ele chegou no quarto do doente, se apresentou. O doente recebeu ele super bem. E quando ele foi falar, ele falou, olha, irmão, gostaria de orar com você. Aí o doente chegou para ele e falou, olha, pastor, pode orar por mim. Mas antes que o irmão ore, é muito importante o irmão entender uma coisa. Eu estou aqui, eu sei exatamente o que aconteceu. Eu e minha família servíamos a Deus, íamos para a igreja, Deus nos abençoou, nos deu um carro, e aquele carro começou a ser o instrumento de nos afastarmos dele. E gradativamente, nós fomos nos afastando dos caminhos do Senhor. Até que chegou esse momento em que eu tive esse problema, e eu perdi minha perna. E eu entendi claramente no meu coração que isso foi uma disciplina de Deus. E que eu tinha que voltar para os caminhos dele, coisa que eu fiz rápido. Então, pastor, pode orar pela minha vida tranquilo, pode orar pela graça de Deus, mas eu sei exatamente por que eu estou aqui e por que isso aconteceu. A pergunta é, precisava? Entendeu? Porque nós temos que entender o seguinte, soberania de Deus é algo incontestável. Isso nos dá, de um lado, a tranquilidade que se aconteceu, aquilo era vontade de Deus, ok. Mas isso, como eu costumo dizer, está para o lado de lá do vidro. Eu estou do lado de cá, e a Bíblia fala para andar com prudência, para se conservar na fé, para não se afastar dos caminhos do Senhor. A Bíblia fala que Deus disciplina os seus filhos, que se você é filho, você vai ser disciplinado. A Bíblia fala que em caso de desobediência, muitos estão fracos, muitos estão doentes e muitos morreram, dormiram. Para que eu vou pagar para ver? Gilmar, quanta gente nós vimos lá na nossa igreja? Arrebentou a vida. Precisava. Quantos nós conhecemos à nossa volta, se afastaram dos caminhos do Senhor? Moeu tudo. Gente, uma hora a conta vem. Se você é filho, a conta vem. Se você não é filho, você vai morrer, vai para o inferno. Pela eternidade. Tranquilo, alguém está afim? Porque tem gente que é tão, às vezes, bobo. Então é melhor não ser filho. Vai para o inferno, legal. Pela eternidade. Sabe?
Gente, a gente viu o que aconteceu com Sansão aqui. Primeira coisa, arrancar os olhos. O que você acha que o diabo vai fazer com você se ele tiver a oportunidade de tocar na sua vida? Ele não tem misericórdia, ele não pode com Deus. A guerra não é contra Deus, a guerra é contra a igreja. E sempre que ele tem autorização e pode tocar nos santos, ele arrebenta. Ele não tem misericórdia, não é uma palavra. Gente, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Gálatas 6. A sua avó falava: filho, quem planta vento, colhe tempestade. E aí vai lá o crente, conhecedor da palavra, conhecedor do mundo espiritual. Entendeu? E bagunça tudo. Arrebenta com a vida, arrebenta com a família. Muitos desfazem casamentos. Os filhos ficam malucos. Vão tudo para o mundo. Perde filho, às vezes para as drogas. Porque lá atrás pagou para ver. Sansão pagou para ver. Foi um processo. Vivi uma vida namorando com o pecado. Vivi uma vida de desobediência. Vivi uma vida de soberba. Gente, o afastamento, a apostasia, vocês conhecem essa palavra, apostasia? A apostasia, ela é gradativa. Entendeu? Veja, nós trabalhamos com o conceito de segurança e salvação, sim. Mas juntamente com esse conceito, nós trabalhamos com uma outra verdade bíblica. Não passa perto do abismo. Não brinca com as coisas de Deus. Uma coisa é a doutrina da segurança e salvação, outra coisa é o que você tem que fazer de prático aqui. São os dois lados de uma mesma moeda. A segurança de salvação é da parte de Deus, agora o andar do caminho é você que vai andar. Deus não vai viver a vida cristã no seu lugar. Não mistura as estações. Sabe? E a gente vai vendo pessoas destruindo a sua vida, pagando para ver, destruindo sua família. Ó, falar uma coisa para vocês, é que o João Eada não está aqui porque eu me encaixo nisso, que eu sou avô. Você é avô, você é pai. Se você não tiver no projeto de fazer seu filho caminhar com Deus, se você não gasta tempo para vir para a igreja, você pode ter certeza que quando eles forem adolescentes, você vai jejuar e você vai orar igual um bacalhau seco. E vai chorar lágrima por não ter levado essa criança para a igreja. E vai ficar perguntando para si mesmo, aonde que eu errei? E vai ficar perguntando para Deus, Deus, por quê? Ele era tão bonitinho, ele orava antes de comer. Gente, qualquer criança ora antes de comer. Qualquer um. Mas ele tem uma natureza de Adão. Ele é pecador com toda a força dele. Ele só não é muito pecador porque não teve oportunidade de fazer muito pecado. Então ele precisa de Cristo como Salvador. Não entra nessa história besta de que eles são anjinhos. Não são anjinhos. Uma das primeiras palavras que eles aprendem é não. Quem ensinou? Você chega com uma criança de colo, faz uma coisa. Não. Ninguém ensinou. Entendeu? Aí a Bíblia fala, os filhos são como flechas. Feliz é o homem que tem sua aljava cheia deles. O que você faz com a flecha? Você tira da aljava, põe no arco e direciona para o alvo. Qual que é o alvo? A soberana vocação que está em Cristo Jesus. A Bíblia fala, prossigo para o alvo. A soberana vocação que está em Cristo Jesus. E o pior, gente, quem avisa, amigo, um dia nós vamos partir daqui. Nós, pais, vamos estar cara a cara com Deus. E Deus vai perguntar para a gente, por que você não obedeceu a minha palavra? Eu te salvei, te dei o meu espírito, te mantive no caminho, e você foi um filho mau, porque você não cuidou da sua família como eu mandei cuidar. Aí a esposa vai estar assim, né? Aí vai chegar o momento, Deus vai pegar e botar, ó, sai você, agora você, vem cá. Por que você não foi auxiliador idônea? Por que você não ajudou seu marido? Por que você não orou por ele? Por que você não conversou?
Agora, glória a Deus que nós vamos ser salvos como pelo fogo. É porque a salvação nossa foi decidida 2000 anos atrás na cruz do Calvário. E o nosso nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Porque senão, meu amigo, se fosse um julgamento para a salvação, estava todo mundo perdido. Mas percebe, gente, isso é uma verdade. Estou falando, porque a Bíblia fala isso. Nós vamos responder para Deus. Vai fazer que nem Sansão. Esse camarada tinha tudo na mão, tinha unção de Deus. Você tem a unção que vem de Deus. O Espírito Santo habita em você. O que você está fazendo de prático com essa unção? De que maneira você está usando ela? São as perguntas que emanam do ensino bíblico. E você tem que parar e responder cada uma delas. Se você é alguém que tem juízo. Se você é alguém que busca sabedoria, que tem bom senso. Porque senão o que vai acontecer? Que nesse camarada aqui, o resultado foi terrível. Ficou cego. Ó, um herói, gente. Um homem que matou centenas de milhares. Um guerreiro espetacular pelo poder de Deus. No auge da sua força, arrancaram os olhos. Puseram amarrados em cadeia de bronze. Eu vi alguns comentaristas comentando, não todos os textos. Nós não podemos generalizar, mas eu acho que tem um fundamento. Algumas vezes na Bíblia, quando nós vemos cadeias de bronze, em alguns textos elas têm um certo significado de juízo. Mas entenda bem o que eu estou falando. Em um texto ou outro parece que é isso. Esse é um dos textos. Atados com cadeia de bronze. Como? Andando em círculo. Empurrando uma pedra de moinho. Por quê? Porque zombou das coisas de Deus. O que era mais importante na vida dele, que era a consagração, ele jogou nos pés de uma rameira. De uma, entre aspas, prostituta de luxo, por causa de favores sexuais. Entendeu? Eu lembro que certa vez, eu preguei essa palavra para os jovens, nunca mais chamaram para pregar naquela igreja, para jovem. Entendeu? Ah, mas mandei ver. Ah, mandei ver. Gente, vocês viram o que eu falei ali? A turma não dava um pio na igreja, acabou aquela festa do louvor. Você lembra? Você não lembra, era muito novo. Nunca mais chamaram. Mas tinha que falar. Deram oportunidade, convidaram. Eu só fui lá e li a Bíblia. E compartilhei um pouco da minha história com eles. Porque não é só mar de rosas a nossa vida. Todo mundo aqui tem história de sofrimento para contar. Entendeu? É o que nós estamos lendo aqui. Só que veja, o livro de Juízes é um livro de graça. Graça o que é? Favor imerecido de Deus. O que Sansão merecia? Arder no fundo do inferno. O que nós merecíamos? Passar a eternidade no lago de fogo. Porque ofendemos um Deus santo pelo nosso pecado. Temos um Deus irado contra o pecado dos homens. O que a graça faz? Pega os impossíveis, os desobedientes, os inimigos de Deus e salva. Porque a Bíblia fala o quê? Versículo 22. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Versículo 23. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dagom, e para se alegrarem, e diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Deixa eu explicar uma característica cultural da época. Quando um país vencia o outro, eles entendiam o seguinte, o nosso Deus venceu outro Deus. Era uma cultura politeísta, muitos deuses. Então aqui eles estão dentro dessa interpretação. Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo. E aí eles fizeram uma festa. Acontecimento nacional. Pegamos os 7 dedos Clapton, o pior bandido da época. Isso daí da época do meu avô, bisavô.
Foi o que aconteceu aqui. E aí o que acontece? Versículo 24. Semelhantemente, vendo o povo, louvava o seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles. E fizeram-no estar em pé entre as colunas. Gente, aqui é a humilhação de Sansão. Vou falar uma coisa para vocês. Eu já vi irmão falando que se desviou, que passou por uma humilhação terrível antes de voltar. Acontece. Acontece. E olha, saiu barato. Se for só humilhação, até que tá bom. Pode acontecer coisa pior. Eu conheço um irmão que desviou, passou 10 anos na cadeia. O que é pior, zombar de você ou 10 anos de cana? Cadeia, né? Gíria, cana é gíria, entendeu? E aí o texto continua, versículo 26. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste nelas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Olha que interessante. Zombavam de Sansão, mas Sansão tem uma estratégia. A graça começa a operar. O cabelo voltou a crescer. É uma figura, tá? O cabelo. O poder de Sansão vinha de Deus. O cabelo é uma figura. Entendeu? Para o voto dele. Aí Sansão pede para o moço. Provavelmente no centro da casa havia os 2 pilares. A pedra fundamental. E ele se encosta nele. Mas Sansão tinha algo no coração. Sansão tinha um concerto a fazer. Talvez uma das coisas mais bonitas da história de Sansão é essa passagem que nós vamos ler agora. Versículo 28. Deixa eu dar um gole. Então Sansão clamou ao Senhor e disse... Perdão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só dessa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos seus 2 olhos. Olha que interessante. Sansão arrependido clama a Deus. Existe um caminho para a queda, mas existe um caminho para o retorno, e o caminho é arrependimento, quebrantamento diante de Deus. Não tem outro jeito. Errou, confessa, abandona, pede perdão a Deus, se restaure, que a graça de Deus vai colocar as coisas no lugar. E aí o que acontece? Versículo 29. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou Israel 20 anos. Sansão se humilha e executa a vingança, mas pagou com a vida. Morreu novo.
aproximadamente aqui algo em torno de menos de 40 anos de idade. Uma vida brilhante, unção, capacitação sobrenatural, por seguir seus próprios desejos, destruiu a vida. Vou falar uma coisa para vocês. A gente precisa tomar algum cuidado com alguns conceitos bíblicos. E o que eu vou falar aqui, pode ser que mais à frente eu tenha que fazer uma correção ou outra, tá? Porque é um assunto muito delicado na Escritura. Então, se eu mais à frente tiver que adicionar mais coisa, não estranhe. Porque eu creio até que é uma área de teologia meia profunda. A Bíblia fala que todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. E também ela fala que Deus sabe dos nossos dias. Então nós já sabemos o nosso tempo aqui. Ponto, essa é uma verdade. Levanta o vidro. Do lado de cá, a mesma Bíblia fala de dias abreviados. Isso é notório. Existem casos na Bíblia de pessoas que seus dias foram abreviados. E a mesma Bíblia também fala de dias prolongados. O caso clássico é o rei Ezequias. Deus chega para ele e fala, bota ordem na tua casa que eu vou te recolher. Aí ele clama a Deus, Deus ouve o clamor, dá mais 15 anos. Em cima dessas verdades, eu preciso extrair uma teologia o mais segura possível. Então eu tenho que entender o seguinte, eu vou viver aqui o tempo que Deus determinou para mim viver. Não adianta, você tem dia e hora marcado para se encontrar com Jesus Cristo. E glória a Deus que é encontrar com Jesus Cristo, né? Pior é desligar aqui e ligar no inferno. Sem volta. Entendeu? Porém, a mesma Bíblia que me dá essa verdade mostra um princípio, que é lógico, isso precisa ser mais estudado, precisa ser mais aprofundado. Eu imagino que eu ainda vou ter mais aprendizado nessa área, porque é uma área muito delicada da Escritura, com poucas informações. Mas no meu íntimo, eu estou falando uma opinião pessoal minha. Não posso dizer que essa opinião pessoal minha é 100% bíblica, tá? Mas eu percebo na Bíblia sinais claros de dias abreviados e de dias prolongados. Pô, se eu vejo isso na Bíblia, eu não tenho que parar para pensar como eu estou vivendo? O que eu tenho plantado? Conhecendo princípios, versículos como esse, de Deus não se zomba, o que o homem plantar certamente colherá. Conhecendo esses versículos, para quê? Dar sopa para azar. Para que arrumar pelo em ovo? Para que arrumar sarna para se coçar? Não é mais fácil ser sábio, andar em humildade, em quebrantamento. Errou, pede perdão, corrige. Andar debaixo da graça de Deus. Vive uma vida tranquila, vem para a igreja, ora, lê a Bíblia, trabalha, cuida da família. Vida simples, se diverte. Gente, vocês sabem que eu dou valor para se divertir. Entendeu? Outro dia eu estava lá no morro, estamos saindo, olhamos, vemos o Claudoir e a Luciana. Normal, já fomos para o morro com Moisés, com a Sabrina. Eu sou fominha com o Gilmar, eu sou fominha. Entendeu? Mas veja, tudo dentro de um princípio cristão, tudo dentro da obediência a Deus, primeiro lugar Deus. Veja, o pastor tem que ser um exemplo para a congregação. Então eu tenho que me preocupar muito com o meu testemunho. Eu gosto de me divertir, gosto, mas eu acordo de manhã, devocional. Quando eu era ovelha, era entre meia hora e 1 hora. Virei pastor, foi para 2 horas, 2 horas e meia. 8h30 eu paro, me troco rapidinho, 9 horas saio para trabalhar. Chego aqui. Quando eu chego aqui, normalmente o Rodrigão está ouvindo uma palavra, eu também vou ouvir uma palavra e fazer minhas coisas. Meu rádio é ouvindo palavra. Entendeu? Chega à noite, eu vou para a caixinha do nada. É vídeo de montanha, de mateiro, acampamento.
É o que eu faço, eu não tenho vergonha disso. Só que acordou de manhã, mesma rotina, estudo bíblico, ouvir palavra, culto. O que você vai fazer amanhã? Estudo bíblico, ouvir palavra, culto. E depois de amanhã? Estudo bíblico, ouvir palavra. E na hora de folga? Na hora de folga vou pedalar e vou para os matos. Que eu gosto bastante, amo de paixão. Amo de paixão, sou doido. Eu peço saúde para Deus, não é para fazer nada, eu peço saúde para Deus para poder me tocar nos matos com meus netos. Entendeu? Acabou, não precisa ter grana, não precisa ser rico. Pregando, indo para os matos, tá 10. Entendeu? Mas custa viver uma vida simples assim, em vez de ficar correndo atrás do vento. A gente vê aqui Sansão, vai encerrando. Vamos dar uma revisada, ó. Sansão envolvido com autoconfiança excessiva. Achou que ia pintar, que ia bordar, que ia aprontar e que não ia acontecer nada. Isso é autoconfiança excessiva. Você acha que vai passar perto do pecado, tudo bem, tudo numa boa, vai limpar a boca e tudo bem. Não é assim. Que mais que a gente vê? Sansão tinha uma dependência emocional nos seus relacionamentos. Doente emocionalmente. Gente, você precisa buscar uma saúde emocional através da verdade da Escritura. Isso não é culto de libertação. Vem aqui a varinha do plim-plim. Plim, você virou sábio. Não. Isso é um processo conquistado. Você vai se enchendo da verdade da palavra, a palavra vai modificando a sua mente, modificada a sua mente, muda o seu modo de agir. Emocionalmente saudável. Porque vai haver crises na sua vida que você vai ter que estar bem, emocionalmente, em Cristo. Essas crises acontecem. Que mais? Veja, imprudência em relação ao pecado. E o que é pior, Sansão viu que Dalila ia atrair gente. Tem gente que está do nosso lado. Ó, certa vez, puxa, hoje eu vou tomar o tempo dos irmãos. Teve um casal que se aproximou da gente. E meu pai bateu o olho. Pô, meu pai não abria a boca para nada. E meu pai vinha me visitar aqui na época 3 vezes por ano. Meu pai bateu, chegou para mim e falou, ó, cuidado. Principalmente com ela. Eu estranhei, fiquei quieto, eu não tinha visto nada. E meu pai não abria a boca para nada. Passado um tempo, minha mãe e minha irmã vieram visitar. O que minha mãe e minha irmã falou? Cuidado. Principalmente com ela, mas nem conversaram com meu pai. Entendeu? Aí eu liguei a antena. Resultado, passados anos, a pessoa está fora da igreja, eu não posso falar detalhes, está com a vida toda destruída, toda virada chapéu velho, vivendo no pecado. E tudo que meus pais falaram, de alguma maneira eu vi cumprir. Mas a conversa da pessoa era só dinheiro, era só carro, era só casa boa, era só grana. Pô, ficamos tudo bobo, tem um Espírito Santo. A pessoa fala do seu lado e você, não é mané, mané gira. Você é tão bobo que você não percebe. A pessoa está escancarando ali na sua frente que ela não presta. E você fica que nem bobo. Foi o que aconteceu com Sansão. Entendeu? E para encerrar, entende? A apostasia, o desvio da fé, é um processo. Você começa devagar, falta num culto, você começa a deixar de orar, você começa a deixar de ler a Bíblia, você falta em outro culto, você vai se deixando esfriar na fé, você vai não respondendo às orações, você começa a se afastar dos irmãos. Você começa com pequenos pecados, aquilo vai entristecendo o Espírito Santo. Ao entristecer o Espírito Santo, você começa a ficar cego. Entendeu? E aí, o processo é terrível. Se a pessoa é salva,
A gente sabe que é salva para sempre, mas os desdobramentos de um desvio pode ser terrível. Entendeu? Então não brinque com a apostasia. Entendeu? O diabo anda em derredor, procurando alguém para devorar. Mesmo Pedro fala, o qual resistir firmes na fé. Como? Sujeitando-se a Deus. Cuidado com o processo de desvio. Se você abrir mão de não vir num culto, fica muito mais fácil você não vir no outro. Se você abrir mão de não responder uma oração, fica muito mais fácil você não responder a segunda. Se você abrir mão de não ler a Bíblia um dia, está muito mais perto de não ler a Bíblia o segundo dia. Existe uma coisa chamada círculo vicioso, só afunda para baixo. E o contrário também é verdadeiro. O círculo virtuoso, você vai fazendo coisas boas, te leva para cima. Nós somos o que nós comemos. Nós somos aquilo que é importante e que é prioridade para nós. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo.